Eu recebi ontem uma informação de que os delegados de polícia do Maranhão, o Maranhão tem na Polícia Civil 400 delegados, incluindo aí toda a categoria. Porque a Polícia Civil ela tem vários profissionais dentro dela. Ela tem um investigador, né? Tem um delegado, tem um escrivão. Só delegados são 400. E aí tem assembleia marcada, me parece que para essa sexta-feira, e tem previsão de greve aí na Polícia Civil do Maranhão. Estou aqui com o delegado Márcio Dominici, que é o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Maranhão. Delegado Márcio Dominici, bom dia. Bom dia, Marcial. Existe essa possibilidade de greve, delegado Márcio? Marcial, primeiro, bom dia aí aos ouvintes, bom dia a vocês aí da Mirante, é um prazer falar com vocês. Você aí tem uma voz marcante no rádio maranhense. Aliás, o rádio que tem o seu alcance em todo o estado do Maranhão, não há um local melhor para se falar sobre isso senão aqui. E dizer que nós vamos deliberar algumas ações, dentre elas a suspensão temporária do atendimento na Assembleia que vai ser realizada agora na sexta-feira. Mas é importante frisar, Marcial, que nós já estamos nesse processo de tentativa de diálogo com o governo do estado há mais de 2 anos. E a gente chegou agora num ponto crucial, que é a questão do calendário eleitoral, e a gente pode ficar aí sob amarras legais. Então a gente precisou, deliberar isso de forma mais incisiva. Nós mostramos muita paciência, fomos complacivos, eu fui muito cobrado pela categoria, e de maneira que nós precisamos marcar essa Assembleia agora para sexta-feira para deliberar sobre algumas questões, dentre elas essa suspensão, que pode ocorrer, caso não haja um diálogo realmente efetivo com a categoria. Agora, a Assembleia está marcada para que horas? Sexta-feira, em que lugar aqui da capital? A Assembleia, hoje ela é realizada de forma híbrida. Entendi. Tanto online, que a maioria participa de forma online, mas também presencial na sede administrativa da ADEPOL. Essa Assembleia, ela já vem acontecendo já há alguns anos. Nós estamos em Assembleia Geral Permanente por conta de algumas situações que a categoria não pôde mais suportar. Para você ter uma ideia, hoje, os delegados de polícia, embora essa discussão com o governo não se defina por questões de remuneração, mas os delegados de polícia hoje, tanto na classe inicial como na classe final, estão com uma defasagem brutal. Você tem ideia, hoje na classe especial, o delegado de polícia com 30 anos, na classe especial, ele tem a pior remuneração do Brasil. Além disso, há um achatamento entre quem entra e quem sai. Então, são questões que a gente entende que o governo deve sentar conosco. Nós compreendemos um cenário que nos disseram que não seria possível conceder reajustes, mas há outras questões que podem ser conversadas, inclusive o próprio delegado-geral, a gente entende que tem se omitido nessa discussão. O delegado-geral Manel Almeida Neto, como líder da instituição, deveria chamar a categoria para dialogar, porque há outras questões, como a lei orgânica estadual, o travamento nas promoções, um plantão remoto que criaram, que devastou a saúde mental dos delegados, que já estava estraçalhada. Então, são questões que poderiam estar sendo discutidas e não chegar nesse momento de tensão. Pois não. E qual seria o papel do delegado-geral, que o senhor está dizendo que ele está omisso nessa discussão? Em que sentido? Qual seria a omissão dele, doutor Márcio? São questões que nós temos enviados constantemente ofícios, pedindo para que houvesse consideração em alguns pontos, e que nós não temos obtido resposta, como os pontos que eu citei para você. Foi prometido por ele um trabalho de uma comissão para formular a lei orgânica estadual da Polícia Civil. A Polícia Civil do Maranhão, Marcial, ela tem a pior disposição administrativa do Brasil. É o emaranhado de instruções normativas, de normas que ninguém entende nada. Então a gente precisa consolidar isso numa lei orgânica estadual, nos moldes do que a lei orgânica federal já dispõe. Muitos direitos precisam ser regulamentados e o delegado-geral não toma iniciativa. Eu vou só fazer aqui rapidamente uma parada de um intervalo, e eu quero saber quando seria essa paralisação. Se tem uma proposta de paralisação que vai para uma assembleia híbrida com a participação dos delegados do Maranhão, quando seria
esta paralisação ou esta greve? Volto já, guarde um minutinho, doutor Márcio Dominici. Deixa eu continuar a conversa aqui com o presidente da DEPOL. Presidente, então na sexta-feira terá essa Assembleia Geral. Se tiver uma greve aí entre os delegados, ou dos delegados do Maranhão, da Polícia Civil, essa greve estaria prevista, está marcada para quando, delegado Márcio? Marcel, primeiro eu preciso aqui fazer um reconhecimento em face do governador Carlos Brandão, que a DEPOL reconhece as ações positivas realizadas por ele, né? Nós, inclusive, mandamos ofícios com mensagens para o governador, mandamos também por intermédio de sua secretária-chefe de gabinete, a doutora Luísa Joaquim, né, a quem, inclusive, pedimos apoio da interlocução, porque a gente entende que o secretário de Segurança, Maurício Ribeiro Martins, tem sonegado as demandas da categoria ao governador. Não tem levado ao governador a situação real, né, transmitindo ao governador um cenário fictício de perfeição no sistema de segurança que definitivamente não existe, né? Nós realizamos agora uma pesquisa interna, um questionário, para você ter uma ideia. O índice de reprovação do secretário de Segurança na categoria chegou a 89%, tá? Entre os delegados de polícia. E a reprovação do delegado geral chegou a 80%. Então é óbvio que a política adotada pelos dois gestores perdeu a confiança da base, né, dos delegados de polícia. Um fato que não tem relação com o governador, que eu repito, nós confiamos, né, que o governador Carlos Brandão, em tomando conhecimento dessa situação toda, vai tomar uma decisão que vá ao encontro do que os delegados estão solicitando. Em relação a essa pauta da Assembleia, agora na sexta-feira, a categoria vai votar primeiramente pela suspensão, uma suspensão temporária de atendimento, né, que pode acontecer nos finais de semana, e aí, obviamente, vai coincidir com o pré-carnaval. A gente sabe que a delegacia é um pronto-socorro social, é para lá que deságua todo e qualquer tipo de problema, não há como ser diferente, e cabe ao delegado de polícia, né, tomar a decisão ali nos casos concretos que lhe apareçam. Não há como substituir esse profissional. A gente sabe que isso pode trazer algum transtorno para a sociedade, a gente sabe aí que carnaval é um período de muitas ocorrências, mas não houve outra alternativa, senão essa, para que nós sensibilizássemos o governo a dialogar conosco. Então a paralisação seria a partir do carnaval? A suspensão desses atendimentos, ela pode sim coincidir com os finais de semana do pré-carnaval. Já do pré-carnaval? Do pré-carnaval. Isso vai ser deliberado de forma específica, as datas, tudo, na sexta-feira. Entendi. Aí os senhores terão aquele prazo de 72 horas para iniciar essa manifestação. Agora, será por tempo indeterminado, doutor Márcio Dominici? Os detalhes serão todos definidos em votação, né? A Assembleia Geral ela é soberana para definir os rumos do movimento. Então, na sexta-feira, nós vamos apresentar a proposição da suspensão temporária, que fatalmente vai ser aprovado, né? Agora, a formatação dessa suspensão, ela vai ser definida na Assembleia. Ela certamente deve abarcar, como eu já disse aqui para você, o período de pré-carnaval e o desenvolvimento aí do movimento a gente vai fazendo passo a passo. Pois não, o senhor fala aí que o plantão remoto não foi bom, por quê? Por que psicologicamente ele está prejudicando o trabalho do delegado e dos profissionais que o cercam? Olha, nessa pesquisa que nós realizamos, uma pesquisa interna, o plantão remoto também, entre muito insatisfeito e insatisfeito, ele ultrapassou também 70% de reprovação. Então, é óbvio que uma situação como essa, em que o delegado, numa estrutura precária, você tem que ficar encarregado sozinho por até 40 municípios, com um telefone na mão. Você define aqui, só um exemplo, você em Timor, com o celular na mão, vai definir sobre uma atuação em flagrante lá em Barreirinhas. Como é que isso pode dar certo, Marcelo? E aí o delegado recebe 2, 3, 4, 5 telefonemas de uma vez. Como é que ele vai resolver? Se presencialmente a situação já é tensa, já é difícil. É óbvio que o delegado está completamente desgastado nesse momento. E aí você soma com isso
você tem 48 horas de folga quando você tira esse plantão, você tem mais as folgas no final de semana, o delegado praticamente vive de plantão e não tem como dar seguimento às investigações nas delegacias, e por isso é cobrado constantemente pelo Ministério Público, né, que deveria enviesar essa cobrança para a delegacia geral e não para o delegado que está na base, não pode resolver esses problemas. E para a gente encerrar aqui, se vocês vão para uma Assembleia Geral e que terão uma pauta em discussão, debate em discussão, quais são uma ou duas as principais reivindicações da categoria de delegados? As reivindicações básicas, inclusive estão postas do próprio secretário de administração, do secretário de segurança, do delegado-geral, a questão do travamento absoluto das promoções. Nós temos aproximadamente 100 delegados com 25, 30 anos que estão na primeira classe e não conseguem chegar na classe especial e estão sendo obrigados a se aposentarem na primeira classe, né? A questão da lei orgânica, que o delegado-geral, quando tomou posse, garantiu para a DEPOL que encaminharia o projeto, e esse projeto nunca ninguém viu, ninguém, igual a música, caviar, né? E a questão de uma reestruturação entre classes, que é para que a gente acabe com esse achatamento de quem entra e sai tenha praticamente o mesmo subsídio. Sim, e a parte financeira, além disso aí que o senhor está dizendo, vocês estão reivindicando alguma coisa diretamente na parte financeira ou não? Não tem nada de reajuste, como eu te falei desde o início, Marcelo, são esses 3 pontos. Sim, agora, delegado Márcio, me diga uma coisa, como é que está essa discussão no interior, nas regionais? Não, o movimento ele foi abraçado pela categoria, né? A gente tem alguns colegas que fazem o acompanhamento no interior, que são os vice-presidentes de região. Há um descontentamento profundo, né, da categoria, porque, Marcelo, a instituição policial ela é baseada na hierarquia da disciplina, seja ela civil, seja ela militar. Tá? Como é que você promove um reajuste para todo o sistema de segurança e você exclui justamente a categoria que preside a investigação? É óbvio que isso ia causar um desconforto enorme e, até o momento, a categoria não digeriu isso bem, de ter sido a única categoria, a única de todo o sistema de segurança que não foi contemplada com nenhum benefício por parte do governo. Então, é óbvio que a categoria está injuriada com essa situação. Delegado Márcio Dominici, presidente da DEPOL, a Associação dos Delegados de Polícia da PC, da Polícia Civil do Maranhão. Obrigado pela participação do senhor. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, o programa está à disposição. Prazer foi meu, Marcial. Estamos sempre à disposição. Prazer falar contigo e dizer que a gente confia aí, que a gente possa dialogar com o governo. Não é intenção nenhuma dos delegados suspenderem as atividades, mas em muitos momentos da vida a gente tem que tomar decisões difíceis. Forte abraço a você e a todos os ouvintes. Obrigado pela participação do senhor. Está aí o delegado Márcio Dominici. E coloca o programa à disposição, tanto do secretário Maurício, que foi citado, né, pelo presidente da DEPOL, como o delegado Almeida, que é o delegado-geral da Polícia Civil do Maranhão. O delegado Almeida está com 80% de reprovação, segundo está dizendo aí o Márcio Dominici, entre os delegados. 80% de reprovação. Acaba que tem 80% de reprovação, está dizendo ele aí, nós estamos à disposição. Caso queira dizer alguma coisa, o programa está à disposição. E também a avaliação não é positiva para o secretário Maurício, que nós colocamos também o programa à disposição. Todos estão envolvidos aí com esse caso lá de Bacabal, mas o trato do rádio ele é imediatista, né? O trato do rádio é imediatista. Por meio do telefone pode ser esclarecido e pode ser dito. A resposta pode ser dita por meio do telefone. Agora, Carlito, é grave. Precisa dizer isso. É uma discussão importante, o governo precisa debater, chamar todo mundo para o pé da conversa, resolver isso aí, porque uma paralisação de delegado em um pré-carnaval, num fim de semana, isso pode render muita confusão, senhor Jorge Aragão. Muita confusão. Imagina, por exemplo, Jorge, o caso mais grave do fim do ano foi aonde? Onde foi? Foi na Litorânea. Um policial matou o outro da Litorânea. Aquele caso foi para onde? Foi para o plantão.
2 profissionais do setor de segurança e aquele ali baleou, dois turistas foram baleados. Sim. Quem é que cuida de um caso daquele quando chega no plantão? É o delegado. É o delegado de polícia. Quer dizer, a autuação em flagrante do que atirou e matou, está baleado, vocês nem se ele está internado ainda, quem fez foi o delegado. Já imaginou, por exemplo, um pré-carnaval pegando fogo, como esse que vai começar domingo, com Belmarx aí, tantas atrações de peso, não tendo um plantão de polícia funcionando com o delegado, ninguém pode fazer o papel do delegado lá no plantão. O investigador não pode, o escrivão não pode, tem que ser o delegado. Então, não, Marcelo, mas isso é uma chantagem que estão fazendo. Eu não estou dizendo aqui, a única coisa que eu quero é resolver o problema. Acho que o diálogo pode ser útil nesse momento, como sempre foi, para resolver esse tipo de impasse. A cidade vai estar movimentada, como sempre teve, do fim do ano para cá, agora com muito mais movimento, já nesse fim de semana, agora no domingo principalmente. E além do pré-carnaval da Litorânea, tem um pré-carnaval da Madre Deus, tem um pré-carnaval de Imperatriz, tem um pré-carnaval de Barra do Corda, tem um pré-carnaval dos grandes centros e cidades do Maranhão. Estou falando da ilha, mas a greve é uma suspensão de atividades, como está dizendo aí o Márcio Dominici, ela não é só aqui, não, na região dos 4 municípios da ilha. É um protesto estadual. Aqui tem município que já não tem plantão. Aqui tem município que já não tem plantão da Polícia Civil. Eu cito a minha terra natal, Grajaú, por exemplo, não tem plantão. Formosa da Serra Negra não tem plantão. Itaipava do Grajaú não tem plantão. Tudo vai para onde? Para o plantão de Barra do Corda. Agora imagina, tendo uma suspensão das atividades, não vai funcionar o plantão lá de Barra do Corda, que é o plantão que recebe essas ocorrências centralizadas dos fins de semana. O negócio precisa ser cuidado com urgência para resolver de vez, de forma bem parceira, bem amiga, e acabar com essa situação. São 400 delegados que tem o Maranhão, e é uma profissão profissional lá no posto dele, que tem um papel de todo mundo é importante ali. O escrivão tem um papel dele, o investigador tem um papel dele, o PM, a Polícia Militar, que leva o cara para o flagrante, tem um papel dele. Agora, a autuação, o fato em si, o movimento da delegacia depende da presença do titular daquele plantão que é o delegado. Eu volto já.